Olá, pessoal. Chegamos agora ao terceiro bloco sobre o regulamento do Estatuto do Desarmamento. SINARME. O SINARME, instituído no âmbito da Polícia Federal com circunscrição no território nacional, tem por finalidade manter cadastro geral integrado e permanente, informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal, manter os seus cadastros atualizados em articulação com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, SINESP, instituído pela Lei 13.675, de 11 de junho de 2018. Cadastro Geral Integrado e Permanente das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país, com a identificação de suas características, de suas propriedades e de suas modificações que alterem as suas características ou seu funcionamento, das autorizações de porte de arma de fogo e das renovações expedidas pela Polícia Federal, das transferências de propriedade, dos extravios, dos furtos, dos roubos e de outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive os decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores, das apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais, dos armeiros em atividades no país e das respectivas licenças para o exercício da atividade profissional, dos produtores, dos atacadistas, dos varejistas, dos exportadores e dos importadores registrados no Comando do Exército e por este autorizados a produzir ou comercializar arma de fogo, munições e acessórios, e da identificação do cano da arma e das características das impressões de raiamento e de microestriamento de projéteis disparados conforme marcação e testes realizados obrigatoriamente pelo fabricante. Então, informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal. Essas são aquelas atribuições do SINARME. As concessões, as suspensões e as cassações de CRAF, de CRPF e de CRPJ, e as autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios. SIGMA. As armas de fogo das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, bem como as demais que constem dos seus registros próprios, serão cadastradas no SIGMA. A transferência de arma de fogo particular cadastrada no SIGMA será autorizada pelo órgão da Força Armada, da Força Auxiliar ou do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República que houver realizado o seu registro, observado o quantitativo estabelecido nesse decreto ou em norma complementar. A Força Armada, a Força Auxiliar ou o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República deverá providenciar a atualização dos dados cadastrais do SIGMA quando autorizar a transferência de arma de fogo. SINARME e SIGMA. Os dados registrados no SINARME e no SIGMA serão, além de ter a integração do sistema, o compartilhamento de informação, serão fornecidos aos órgãos de investigação, quando necessários, em procedimentos investigativos e compartilhados de forma direta por meio eletrônico com o SINESP, assegurado o sigilo dos dados. Então, compete aqui à Polícia Federal definir, padronizar, sistematizar, normatizar e fiscalizar os seguintes procedimentos e as seguintes atividades: registro de armas de fogo e cadastro de munições e acessórios, exceto as armas, as munições e os acessórios das instituições a que se refere o parágrafo 1º do artigo 3º. Concessão de porte de arma de fogo pessoal e suas renovações.
transferência de propriedade, registro de perda, de furto, de roubo, de extravio e de outras ocorrências relativas às armas de fogo, às munições e aos acessórios suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes do encerramento das atividades de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Isso tudo compete à Polícia Federal. Compete ainda a atividade de armeiro e seu vínculo com as entidades de tiro, a instrução em armamento e tiro e comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. E, por fim, concessão e emissão de guia de tráfego. Então, aqui são as normas de fiscalização, os seguintes procedimentos que são adotados pela Polícia Federal em relação ao armamento. Serão cadastradas no SINARME os armeiros em atividade no país e suas licenças para exercício da atividade profissional. Os produtores, os atacadistas, os varejistas, os exportadores e os importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Os instrutores de armamento e tiro credenciados para a aplicação de teste de capacidade técnica, ainda que digam respeito à arma de fogo de uso restrito. Os psicólogos credenciados para a aplicação do exame de aptidão psicológica a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 4º da lei. Os caçadores de subsistência e as ocorrências de extravio, de furto, de roubo, de recuperação e de apreensão de armas de fogo de uso permitido ou restritos. Serão cadastradas no SINARME as armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país de uso permitido ou restrito, exceto aquelas pertencentes às Forças Armadas, às polícias militares, aos corpos de bombeiros militares dos estados do Distrito Federal e ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e as demais que constem dos seus registros próprios. Apreendidas, ainda que não constem do cadastro do SINARME ou do SIGMA, incluídas aquelas vinculadas a procedimento policial e judicial, as institucionais, observado o disposto no inciso 1, constante de cadastro próprio, as de uso pessoal dos integrantes, as dos instrutores de armamento e tiro credenciados pela Polícia Federal, inclusive aquelas já cadastradas no SIGMA, e as adquiridas por pessoas autorizadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 10.826. Institucionais constantes de cadastro próprio. Como foi falado de cadastro próprio no SIGMA, nós vamos ver quais são as institucionais constantes de cadastro próprio. Da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, das Polícias Penais, dos órgãos dos sistemas penitenciários federal, estadual ou distrital, das polícias civis e dos órgãos oficiais de perícia criminal dos estados e do Distrito Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, dos órgãos policiais da Câmara de Deputados e do Senado Federal, a que se referem respectivamente o inciso 4º do caput do artigo 51 e o inciso 13 do caput do artigo 52 da Constituição, é a Polícia Legislativa propriamente dito, das guardas municipais nos termos do disposto nas leis municipais que as instituíram, dos órgãos públicos aos quais seja vinculado os integrantes de escolta de presos dos estados e das guardas portuárias, dos órgãos do Poder Judiciário para uso exclusivo dos servidores do seu quadro de pessoal que efetivamente estejam no exercício de função de segurança na forma prevista em regulamento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, lembrando que respeita-se o limite máximo de 50% do quadro de servidores de segurança nessa categoria ali, assim também como do Ministério Público da União, do Estado e do Distrito Federal, para uso exclusivo de servidores do seu quadro de pessoal, efetivamente estejam no exercício efetivo de função de segurança na forma prevista no regulamento editado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, onde também preconiza que seja no teto máximo de 50% do quadro de servidores de segurança que atuam nessa área. Da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda adquiridas para uso dos integrantes da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, composta por cargos de auditores fiscais e de analistas tributários,
do órgão ao qual se vincula a carreira de auditoria fiscal do trabalho adquiridas para uso de seus integrantes, do Poder Judiciário e do Ministério Público adquiridas para uso de seus membros e dos órgãos públicos cujos servidores têm autorização concedida por legislação específica para portar arma de fogo em serviço e que não tenham sido mencionados nas alíneas A até a linha O. De uso pessoal dos integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias penais, dos órgãos do Sistema Penitenciário Federal, Estadual e Distrital, das polícias civis, dos órgãos oficiais da Perícia Criminal dos Estados e do Distrito Federal, dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, das guardas municipais, da Agência Brasileira de Inteligência, do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, escoltas e presos, e das guardas portuárias, do quadro efetivo dos órgãos do Poder Judiciário que atuem na área de segurança pública, do quadro efetivo do órgão do Ministério Público que atue na área de segurança, dos quadros efetivos da carreira de auditoria da Receita Federal, composto por auditor fiscal, analista tributário, da carreira de auditoria fiscal do trabalho, dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, das empresas de segurança privada e transportes e valores, dos quadros efetivos dos órgãos públicos que não foram mencionados nas alíneas anteriores. Então, esse é de uso pessoal. As ocorrências de extravio, furto, roubo, recuperação e apreensão de armas de fogo serão imediatamente comunicadas à Polícia Federal pela autoridade competente. A Polícia Federal disponibilizará serviço eletrônico único para a comunicação de ocorrências sobre disparo de arma de fogo ou porte ostensivo, indivíduo que se encontre em estado de embriaguez ou sob efeito de substância química ou alucinógena e porte de arma, violência doméstica ou no trânsito em que o envolvido porte ou efetue disparo com arma de fogo ou omissão de cautela por proprietário de arma de fogo. As ocorrências a que se refere o caput serão imediatamente encaminhadas à Polícia Federal para instauração de procedimento de cassação da CRAF nos termos do disposto do artigo 28. As ocorrências que envolverem integrantes das Forças Armadas, das Forças Auxiliares ou do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República serão comunicadas pela Polícia Federal ao órgão que estiver vinculado ou envolvido para instauração de procedimentos de suspensão ou cassação do CRAF. Vamos falar agora sobre as armas de fogo de uso permitido e suas munições. Observem com atenção o item 1 e 2, porque a gente está falando de joules e libras-pés. São coisas que não são habituais para a gente e por isso geralmente se cobra em concurso público, porque passa desapercebido muitas vezes durante o estudo. Então, são de uso permitido as armas de fogo e munições de repetição ou semiautomáticas cuja munição comum tenha na saída do cano energia de até 300 libra-pé ou 407 joules e suas munições. As armas de fogo portáteis longas de alma raiada de repetição cuja munição comum não atinja a saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Armas de fogo portátil de alma lisa de repetição de calibre 12 ou inferior. E armas de fogo portáteis longas de alma raiada semiautomática de calibre nominal igual ou inferior aos 22 long rifle. São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas armas de fogo automáticas independentemente do tipo ou calibre, armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola com calibre superior a 6,35 mm que disparem projéteis de qualquer natureza, exceto as que lancem esfera plástica com tinta como os lançadores de paintball. Armas de fogo de porte cuja munição comum tenha na saída do cano de prova energia superior a 300 libras-pés ou 407 joules e suas munições. Armas de fogo portáteis longas de alma raiada cuja munição comum tenha na saída do cano de prova energia superior a 1.200
libras-pés ou 1.620 joules e suas munições. Armas de fogo portáteis, longas de alma lisa de calibre superior a calibre 12 e semi-automáticas de qualquer calibre. Armas de fogo não portáteis. É vedada a comercialização de armas de fogo de uso restrito e de suas munições, ressalvadas as aquisições por instituições públicas no interesse da segurança pública ou da defesa nacional, pelos integrantes das instituições que se refere o inciso anterior, pelos atiradores de nível 3 na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 37 e pelos caçadores excepcionais na forma prevista no inciso 3º do caput do artigo 39. São de uso proibido. Nós vimos de uso permitido, restrito e agora proibido. As armas de fogo classificadas como de uso proibido em acordos ou tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária. Os brinquedos, as réplicas e os simulacros de armas de fogo que com estas possam se confundir, exceto as classificadas como armas de pressão e as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições estabelecidas pela Polícia Federal. As armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. As munições classificadas como de uso proibido em acordos ou tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, ou as incendiárias ou químicas. E assim chegamos ao final desse bloco. Bom estudo a todos e até breve.